Hoje lição de número 8, hoje nós vamos falar um pouco da sutileza de Satanás para enfraquecer a identidade pentecostal. Vamos falar um pouco hoje aí dessa sutileza para tentar enfraquecer esse fogo do Pentecostes. Bora para a aula que hoje está especial. O texto áureo de hoje, dessa lição de número 8, diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos 2, versículo 4. A verdade prática, a doutrina do batismo no Espírito Santo, é o falar em línguas como sua evidência e um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Então nós vamos dar início aqui à nossa introdução para irmos direto ao ponto, para não ficarmos perdendo tempo, tá bom? Para você ganhar tempo, para você assimilar o máximo que você puder dessa lição, extrair o máximo para você passar para os seus alunos e também, se você já é aluno, para você extrair o máximo de informação para si só, tá bom? Só um rápido recado aqui, hein? Se inscreva no canal aí para me ajudar, porque eu preciso de 1000 inscritos para o YouTube lançar mais para outras pessoas assistirem os vídeos, então eu preciso da ajuda de vocês aí. É a contribuição que eu peço, hein? Se inscreva aí no canal que é de graça, tá bom? Olha só, a introdução, ela vai nos trazer algo aqui muito importante dessa lição, porque aqui nessa lição de hoje nós vamos aprender sobre o Pentecostes, nós vamos aprender sobre evidências do batismo no Espírito Santo e nós vamos aprender também sobre a sutileza de Satanás para tentar enfraquecer a identidade pentecostal, tá certo? Então tudo isso hoje aqui na nossa introdução. Nós vamos começar falando aqui das sutilezas para enfraquecer o Pentecostes e a sutileza para colocar dúvida nas pessoas em relação às línguas estranhas, tá certo? Olha aqui, só por aqui a gente já vai ver, em todas as lições nós estamos vendo sobre as táticas de Satanás, as sutilezas dele. E nessa lição não é diferente. Aqui nós vamos aprender sobre a sutileza dele, a tática que ele usa para enfraquecer a identidade pentecostal, principalmente nessa área aí de línguas estranhas, né? A língua dos anjos, que está sendo agora aí, infelizmente, muito banalizada por aí através de algumas pessoas. Mas enfim, aqui no ponto 1, nós vamos sair da introdução, nós vamos entrar agora no ponto 1 para nós irmos direto ao ponto. O Pentecostes bíblico. Aqui no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia especificamente em algumas pessoas, em algum evento especial. Por exemplo, aqui tem o Bezalel, tem a pessoa que ajudou ele também, né? Bezalel ele era um artesão muito experiente e o Espírito Santo aqui ele desceu sobre ele para capacitá-lo, né? Para ele fazer lá o tabernáculo, mais especificamente para fazer aqueles anjos que ficaram em cima da arca, um de frente para o outro. Então aqui nesse ponto 1 aqui, nós vamos ver aqui que o Espírito Santo antigamente, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele descia sobre algumas pessoas para capacitá-los para uma obra específica, em especial. Então aqui o comentarista ele deixou o exemplo de Bezalel. Bezalel ele era um artesão, né? Ele fazia várias coisas com ouro e com prata e naquela época precisaria então de fazer o tabernáculo, de construir a arca ali. Então Deus permitiu que o Espírito Santo descesse sobre ele, capacitasse ele de algo especial vindo de Deus, para ele fazer então aqueles 2 anjos ali, um de frente para o outro em cima da arca, e construiu também outras coisas do tabernáculo ali. Então Bezalel ele recebeu o Espírito Santo desceu sobre ele, capacitou ele para fazer aquela obra em específico, mas depois ele continuou com o seu talento normal para fazer outro tipo de artesanato. Mas aquela obra específica ali, o Espírito Santo desceu sobre ele. Isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento também, o Espírito Santo descia sobre algumas pessoas para profetizar, para deixar o alerta ou para fazer alguma coisa que Deus queria que fizesse naquele momento. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele descia, né?
Usava as pessoas ali específicas, entre os sacerdotes ou entre outras pessoas, não é isso? Não era como hoje, então eu já vou chegar lá. Isso era no Antigo Testamento. Então o comentarista deixou o exemplo aqui de Bezalel, que ele recebeu aqui algo especial aqui de Deus, para ele fazer aqui então esses artesanatos para construir ali a arca com ouro, com aquelas argolas tudo do lado, e para se construir um anjo como ele se construiu ali, não é fácil. Então ele recebeu ali, né, um auxílio especial do Espírito Santo. Isso foi no Antigo Testamento. Mas lá ainda no Antigo Testamento, o profeta Joel, ele já profetizava que haveria um tempo, já estamos começando a mergulhar na nossa lição agora, hein? O profeta Joel, ele já profetizava que haveria um tempo em que o Espírito Santo desceria sobre toda carne, sobre toda carne. Então o profeta Joel já profetizava que o Espírito Santo viria e, independente da idade, da cor, né? Independente disso, ele desceria sobre toda a carne. Entenderam agora o ponto 1 aqui, aonde falou que o Espírito Santo antigamente ele usava só algumas pessoas especificamente para fazer algumas obras, né? Mas aí o profeta Joel depois, Deus usando ele, já disse já naquela época que viria um tempo aonde todos seriam cheios. Isso, vou abrir aqui um parênteses, uma aspa, se crer, tá bom? Se crer, se acreditar. Então vamos aqui para o 2. O Espírito derramado. Aqui no Novo Testamento, esse derramamento se cumpre no dia da festa do Pentecostes, que está lá em Atos 2, onde todos foram cheios, independente do sexo, idade, posição social. Não é isso? Então, presta bem atenção, eu acabei de falar aqui no ponto 1, Joel já profetizava que viria um tempo onde todos seriam cheios do Espírito Santo. Aqui nesse tópico número 2 aqui, que fala do derramamento do Espírito, o Espírito derramado, aqui já está falando já de Atos capítulo 2, aonde aconteceu esse derramamento do Espírito Santo, aonde estavam todos os irmãos reunidos no mesmo lugar, no andar superior da casa de João Marcos. Não é isso? Quando Jesus se ascendeu ao céu, que ele diz que viria o Consolador, então depois que passou esse momento que Jesus se ascendeu ao céu, as pessoas foram para a casa de João Marcos e começou a pedir então, Senhor, manda a sua promessa, manda a tua promessa, Senhor, manda o Espírito Santo, manda o Consolador, Senhor. E eles foram pedindo, aproximadamente 120 irmãos em cima da casa de João Marcos. Eles foram para lá e começaram a clamar a Deus, começaram a pedir o derramamento do Espírito Santo, e foi num dia de uma das festas que acontecia depois da Páscoa, que era a festa de Pentecostes. Então, o derramamento do Espírito Santo, eles lá pedindo, né? Primeira hora do dia, segunda hora do dia, terceira hora do dia, lá pelas 9, 9h30 da manhã, eles começaram a ser cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, né? Foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo ali naquele momento, e Deus aproveitou que o lugar estava cheio de turistas, de pessoas de outras localidades, de outros estados também ou nações, e aproveitou e usou esses homens ali então para evangelizar os que ali estavam. E os que ali estavam começaram a falar, a ouvir eles falarem a língua ou o idioma deles, né? Então eles começaram ali a ouvir aqueles irmãos, a pregarem para eles, e eles entendiam o que eles estavam falando, e naquele dia se converteu muitas pessoas, não é isso? Se converteu muita gente naquele dia, porque eles acreditaram. Joel tinha profetizado que eles receberiam, né, o Espírito Santo, que toda a carne receberia, mas foi preciso crer, foi preciso acreditar, porque senão também não receberia. O que eu quero dizer com isso? Hoje
está acontecendo uma banalização muito sobre essas coisas, porque muitas pessoas ainda querem ser batizadas com o Espírito Santo, outras têm vergonha, outras têm medo, outras já não querem mais. Então está acontecendo muitas coisas. Infelizmente, hoje em dia está acontecendo até de pessoas quererem oferecer um curso de língua estranha, que é uma coisa que isso não existe, isso é uma coisa divina. As línguas estranhas é uma coisa divina, não existe curso para isso, né? Mas se você for começar a olhar por aí, você vai ver que já tem pessoas oferecendo até curso de língua estranha. Isso não existe, meu Deus. O que está acontecendo com o mundo, né? Uma das evidências do batismo no Espírito Santo é o falar em novas línguas, é o falar em línguas estranhas. Mas hoje está acontecendo que muitas pessoas estão até imitando outros, né? Eles acham isso legal, acham bonito e começam a imitar outras pessoas. Aí imita um, imita o outro, e daqui a pouco a pessoa nem recebeu o batismo com o Espírito Santo nada, mas acaba imitando outras pessoas, e daqui a pouco já quer oferecer um curso para outras pessoas, dizendo que é só falar assim, assim, assim. Isso não existe. Então por isso que está acontecendo essa bagunça toda no meio evangélico. Mas isso é uma sutileza de Satanás para dar descrédito às coisas divinas. Satanás, ele usa de estratégia, infelizmente tem muita gente que dá brecha para ele, aí ele usa de sutileza, né, fazendo todas essas coisas para as pessoas depois desacreditar da Bíblia, desacreditar das coisas de Deus. Por que hoje em dia muitas pessoas profetizam e muitas pessoas nem acreditam mais naquelas tais profecias? Porque nem se cumpre, né? Porque muitas pessoas hoje acham que é só fazer um culto e começar a revelar uma coisa aqui, uma outra ali, nem procura saber se é de Deus nada. Às vezes Deus não está nem sabendo que ele está falando aquilo ali, e ele está falando que foi Deus que mandou dizer. E as pessoas vão, acreditam no que ela falou, aí daqui a pouco aquilo não acontece nada, aí começa a dar descrédito àquela pessoa e principalmente começa a desacreditar nas coisas de Deus, porque eles já estão fazendo a reveria, né? Eles querem ganhar os seus próprios créditos, dizendo que eles revelou isso, que eles revelaram aquilo. Aí daqui a pouco já revela que a pessoa vai receber uma grande chave, uma grande bênção, só para ver se a tal pessoa talvez recebe, para depois ele ter também uma porcentagem. No fundo, tem muitas pessoas interesseiras no meio evangélico. E é isso que está, infelizmente, sujando o evangelho. Estão sujando aí as placas das igrejas, porque tem pessoas que, infelizmente, estão jogando muita lambança no ar, né? Mas eu já sei que isso é uma sutileza de Satanás para tentar enfraquecer os preceitos bíblicos. É uma sutileza de Satanás para tentar banalizar mesmo as coisas. Então vamos aqui mais à frente aqui um pouquinho vai falar aqui sobre o distintivo pentecostal. Nesse tópico aqui, fala-se de pessoas que acreditam que os dons existiam só na época dos apóstolos e que não existem mais, né? Olha só aqui. E o falar em outras línguas, principalmente, né? Mas com a sutileza de Satanás, existe por aí aqueles que querem ensinar a falar uma coisa que é divina. É aquilo que eu acabei de explicar para você, não é isso? A sutileza de Satanás, ele coloca na mente de algumas pessoas, fala, não, dá um curso aí de língua estranha para eles aí, e eles vão ser, né? Outro dia eu vi na internet uma coisa que eu fiquei até escandalizado, 2 pessoas dando um curso disso, e eles ensinando como que as pessoas iam falar com a língua, como que ia fazer movimentos assim, né? E tal, para as pessoas entrar ali naquele mistério deles ali. Eles querem colocar uma coisa divina no meio carnal. Isso é uma coisa divina. A evidência do Espírito Santo é o falar em outras línguas, as línguas estranhas. Porém, eles estão pegando as línguas estranhas como que isso aí fosse uma coisa do ser humano e está querendo ensinar. Como que vai ensinar uma coisa que é do céu? Isso é uma coisa que brota, que vem, né? Infelizmente, tem pessoas que estão aí, escandalizando o evangelho por causa disso. E isso leva outras pessoas a desacreditarem no evangelho por causa do tipo de pessoas que fazem isso. E já tem aquela outra classe que acredita
que só antigamente que se falava em línguas estranhas. Já tem aquela outra classe de pessoas que acha que isso aí aconteceu só na época dos apóstolos. Mas não, isso acontece ainda. Deus continua usando quem se coloque na brecha para ele usar. Deus, ele continua batizando com o Espírito Santo quem quer ser batizado. Não é isso? É quem quer, não é quem não quer. Quem não quer não vai ser. Porque Deus também respeita o livre-arbítrio ali. Ué. Se a pessoa não quer, então automaticamente ele nem vai procurar. Não é isso? Por isso que existem pessoas que estão há anos e anos dentro da igreja. Se você perguntar assim se ele quer ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, ele vai falar assim, eu já até tive vontade, mas eu tenho vergonha. Já pedi tantas vezes que já não vou mais pedir isso para Deus, não. Ué, ou quer ou não quer. Eu fui batizado com 12 anos de idade, porque eu queria, eu pedi, eu dei lugar. E isso não pode morrer, isso tem que continuar. Você tem que ser renovado no Espírito Santo a todos os dias, a todas as manhãs. Foi batizado no Espírito Santo? Pede agora mais além. Fala, Senhor, agora eu quero o dom de variedades de línguas. Recebeu? Senhor, agora eu quero o dom de profetizar. Mas faça tudo dentro da ordem de Deus, para não ficar profetizando coisas de si próprio. Não é isso? É o que acontece muito hoje em dia. Tem pessoas que estão dizendo coisas que Deus não está nem sabendo. Aí fala que a pessoa vai ter isso, vai ter aquilo, vai passar por isso, vai passar por aquilo, vai rodar o mundo, vai fazer não sei o quê. É como se Deus estivesse olhando para aquela pessoa e falando assim, eu não estou nem sabendo disso e você está falando que é eu que disse? É o que acontece. Por isso que está acontecendo essa banalização. Por isso que Satanás está usando de sutileza para enfraquecer o evangelho a cada dia. Temos que ficar muito esperto com essas coisas. Temos que ficar ligado porque as coisas divinas, elas são, santas. Nós temos que tomar muito cuidado, isso é muito sério. E tem pessoas que estão brincando com língua estranha. Tem pessoas que estão brincando de profetizar. Tem pessoas que estão brincando com Pentecostes. Hoje tem muitas pessoas, tem muita classe de igrejas que estão brincando, de Pentecostes. Eles estão brincando disso. Eles acham que a igreja, se a igreja não fazer um alvoroço todo, a igreja está morta. Gente, barulho não é avivamento. O avivamento até gera um certo barulho, entre aspas. Mas o barulho não quer dizer, não, que é o Pentecoste tudo, não. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas hoje que são meninos. Infelizmente, que hoje tem muitas crianças no meio cristão que ainda não amadureceram, não cresceram, não procuraram se informar direitinho dentro da palavra de Deus. Estão dando lugar para a carne, para a carnalidade. É por isso que o dom do discernimento de espírito dentro da igreja é importantíssimo para discernir o que é de Deus e o que não é. Olha bem, eu já vi muitas pessoas pular, rodopiar, e quando pegou o microfone para cantar, caiu possessa. Então nós temos que tomar cuidado. Nem sempre aquela pessoa que está lá rodopiando está no espírito, não. Algumas estão na carne. Infelizmente, acontece muito isso, pessoas dando lugar para a carnalidade. Por isso que está acontecendo esse tipo de falácia do meio evangélico, de falácia no meio do Pentecostes. É uma coisa que veio para nos encher do Espírito Santo e as pessoas estão brincando e banalizando esse tipo de coisa para envergonhar o evangelho. Não podemos fazer esse tipo de coisa. Vamos partir aqui daqui a pouco para a nossa conclusão, mas antes deixa eu só dar um recadinho rápido para você. Aí embaixo no primeiro link da descrição tem o meu livro. Tem 2 livros que eu vou deixar para você aí, que é o Manual do Cooperador, onde eu ensino todas as funções na igreja. Eu ensino nesse livro aí a função do cooperador, do diácono, do presbítero. Eu falo um pouco sobre ética no culto, ética na Santa Ceia, falo sobre saudação, tempo de saudação e deixo um modelo de um esboço para a pessoa olhar e criar o esboço dela para ela pregar. E no outro link eu deixo o meu outro livro, que é o 15 Passos de Sabedoria, onde eu conto todas as minhas experiências que eu passei nesse livro, deixo alguns conselhos para você também, tá bom? É só acessar o link que tem aí embaixo, que quando você adquirir, chega uma senha de acesso para você no seu e-mail. É muito fácil, tá bom?
aí embaixo da descrição. Então vamos para a nossa conclusão aqui. Bom, aqui nós percebemos que existem sutileza para todas as áreas, para desacreditar o que é divino. Ficamos atentos. Então aqui, nessa conclusão eu tirei a conclusão dessa conclusão aqui novamente. Temos que ficar ligado, porque tudo isso é uma estratégia de Satanás. A sutileza de Satanás, em todas as áreas, ele tem uma sutileza. E no meio do Pentecostes, ele está usando de sutileza para enganar muitas pessoas. Por isso que tem muitas pessoas que estão decepcionadas com as igrejas. Por isso que tem pessoas que você vai evangelizar e eles falam assim: não, eu não quero ir porque eu me decepcionei, porque o fulano de tal estava pregando e disse que ia acontecer isso comigo, né? E não aconteceu nada. E eu pensei que ele era um homem de Deus. Eu pensei que ela era uma mulher de Deus, porque ela ficava lá na frente, ou ele ficava lá na frente pregando com todo fervor, rodopiando, batendo palmas e tal. Ou seja, pessoas que estão usando o meio pentecostal, né? Mas que está dando lugar para a sua carne. Está profetizando da carne e não coisas divinas. Aí com isso as pessoas deixam de ir às igrejas. Quando você vai evangelizar essas pessoas já estão com o coração fechado, não querem receber a palavra de Deus, porque passaram por decepções, revelações que nem eram de Deus, que Deus nem estava sabendo, muitas das vezes, né? É como se Deus, às vezes eu entendo da minha forma assim, é como se Deus estivesse falando assim: olha, é você que está falando isso aí, depois você segura as consequências, porque não sou eu, né? Mas infelizmente as pessoas hoje, elas querem mostrar, elas querem ter um destaque, elas querem colocar um terno, uma gravata e quer ter destaque. Para elas, aqueles títulos ali, olha, eu sou evangelista, mas isso para mim é um título que eu exerço na igreja, é uma função muito importante que Deus me deu, porque eu não sou do tipo que fico correndo atrás de título. Eu sou evangelista, mas eu não me iludo com o título, porque eu sei que eu sou como outra pessoa qualquer. Eu sei que eu vou dar conta a Deus de todas as minhas atitudes, de tudo que eu falo. Então eu procuro ter muito zelo naquilo que eu vou falar, que é Deus que mandou. Se é Deus que mandou, ele assina embaixo. Se não é Deus, meu amigo, então não fala, né? Então nós temos que ficar muito ligado com isso, ficar muito espertos com a sutileza de Satanás em todas as áreas. Satanás está indo com um sapatinho de algodão em todas as áreas para tentar enganar o povo de Deus e, através disso, também tentar atrapalhar o evangelismo sobre a terra. Então vamos ficar esperto, tá bom? Essa foi a lição de número 8. Um resumo para a gente passar aqui as partes importantes, aonde falamos aí da sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Não deixe a identidade pentecostal sair da sua vida. Não vamos perder a nossa identidade de cristão. Vamos honrar esse nome, essa identidade, esse nome cristão. Vamos honrar isso aí, tá bom? Um ótimo dia para você. Fique na paz do Senhor. E se inscreva aí no canal.